E Eliseu, ele passava na casa dessa mulher todas as vezes, almoçava. E quando ele estava cansado, ele se retirava para este cômodo e ficava ali. Sabe o que eu começo a aprender aqui, irmãos? Que esta mulher, ela começou a investir no ministério de um homem de Deus. Essa mulher, ela começou a plantar. Você está entendendo? Ela viu alguém que ela viu que era de Deus. Ela viu que essa pessoa precisava de uma ajuda. E ela começou a investir no ministério dessa pessoa. Ela começou a gastar, e foi investindo, e foi abençoando o ministério dessa pessoa. Isso é importante. Você plantar. Eu não sei se você já semeou na vida de alguém, se você já abençoou alguém. Isso é muito importante. O meu irmão mais novo, caçula da casa, lá nós somos 8 irmãos, e o caçulinha foi o primeiro da nossa família a aceitar Jesus. Ele aceitou Jesus, e quando ele entendeu acerca da salvação, e ele viu que lá na nossa casa, todos nós, a minha mãe, meu pai, eu e meus outros irmãos, estavam todos indo para o inferno, porque não conhecia a palavra de Deus. E ele começou a pregar a palavra dentro da minha casa. Começou a pregar para mim, pregar para minha mãe, para os outros irmãos. E assim a palavra de Deus começou a entrar dentro da nossa casa. E ele ministrando ali, nos ensinando. E ele entendeu que Deus levantou ele ali para fazer a diferença. Ele é o único crente lá em casa. Eu gostava de farra, de pagode, de forró, de ir pro clube, de tomar cerveja. Eu gostava de farra. Os meus irmãos, mesma coisa. O meu pai e minha mãe não era de bebida, essas coisas, mas também não ia em igreja, ficava em casa. E ele começou a pregar pra gente. E ele começou a investir. Ele me deu a primeira Bíblia. A minha primeira Bíblia foi ele que deu. Ele foi lá, comprou. E ele não tinha muitas condições financeiras. Mas ele foi lá e comprou uma Bíblia e me deu. Tá aqui, Júlio. Você aprender a palavra. E ele saía, ele morava em outra cidade. Ele saía da cidade dele, ia lá onde eu morava, ia lá na minha casa para poder me mostrar as coisas na Bíblia. E a Bíblia ia me ensinando e mostrando esse versículo aqui. Olha o que Deus está mostrando aqui e tal. E assim eu comecei a aprender a Bíblia através dele. Ele me ensinando ali. Ele comprava fitas, cassete, levava lá e sentava, colocava a fita para a gente ouvir. E eu ficava ali ouvindo com ele. Ficava até terminar a fita. E depois terminava e falava, pode ficar para você. Ele comprava fita de vídeo, aqueles filmes evangélicos, ele levava, sentava, insistia, falava, pode ficar com a fita para você. E ele começou, me deu a harpa. Você precisa aprender a louvar a Deus. Aí levava, me deu a harpa. Ele deu Bíblia para meus irmãos. Ele deu harpa para meus irmãos. Ele deu CDs de música evangélica para meus irmãos. Ele dava para mim. Ele começou a investir lá na minha casa. Ele entendeu que Deus levantou ele para fazer a diferença dentro da nossa casa. E ele começou a investir na nossa família. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Hoje ele é pastor lá em Niterói. Eu sou pastor aqui em Campos. Meu outro irmão é presbítero. O outro batizou agora há poucos anos também. Está servindo o Senhor. A minha mãe desceu à sepultura salva, aceitou Jesus como Salvador. O meu pai desceu à sepultura salva, aceitou Jesus como Salvador. Glória a Deus. Você está entendendo? Como é importante nós nos investirmos na obra de Deus. Você pode ser um investidor da obra de Deus. Você pode começar a investir na vida de alguém. Você pode começar na sua casa, nas pessoas que moram na sua casa. Quem sabe se tem um pastor dentro da sua casa, você não sabe. Na minha casa tinha 2 pastores. Quem sabe na sua casa tem missionário e você não sabe. E Deus quer te usar. Deus está te chamando. O coração daquele que serve a Deus tem que ser um coração aberto, de alguém que investe em alguém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Investir. Ah, pastor, mas eu não tenho muito.
investe o pouco que você tem.